Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje trago para vocês essa bolsinha, uma mini mochilinha, né, transversal. Olha só, a gente coloca ela assim, ó, na frente. Mulher, né, geralmente usa na frente, desse jeito. Eu gosto de usar assim. Pode colocar nas costas também. Essa daqui é a que eu faço no vídeo, tá? Com molde gratuito para vocês, tá aqui na descrição, bem simples e fácil de fazer, certo? Quero convidar você a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita, dá uma olhadinha aqui embaixo, clica em inscrever-se e depois clica no sininho e escolha a opção para você receber todas as notificações. Assim, sempre que tiver uma aula nova de costura criativa aqui no canal, você vai receber um aviso do YouTube, tá bom? Então, bora lá aprender a fazer essa bolsinha linda que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Pessoal, então, a primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o molde, tá? O link para baixar o molde vai estar aqui na descrição, tá bom? Tem o título do vídeo e aí abaixo do vídeo tem a palavrinha mais. Você vai clicar nessa palavrinha mais e vai abrir a descrição com todas as informações e lá está o link para você baixar o molde. O molde são essas duas páginas aqui, tá? Baixou o molde no seu celular, aí você vai imprimir na configuração padrão ou tamanho real. Então, se você for em alguma lan house, papelaria, para mandar imprimir, tem que falar aqui nessa configuração para poder ficar no tamanho certinho que a gente precisa, tá bom? No molde, a gente vai ter o espelho, que é esse desenho aqui. E nessa outra página tem a aba e o tirante da alça, tá bom? E aqui são as medidas do canal do zíper e do fundo. Imprimiu, vocês vão recortar em cima do risco preto. Não precisa deixar margem de costura, tá? Aqui, ó, recortei e ele ficou assim. Eu recortei só essa parte, gente, porque é o que eu vou precisar para dar a explicação da dobra do bolso, tá bom? Então vamos para a explicação dos materiais. Depois que você cortou o seu molde, essa parte do espelho, vocês vão cortar 2 vezes no tecido exterior, que é o tecido que vai ficar do lado de fora, tá? Eu escolhi essa estampa, tava doida para usar ela, ó que linda, gente. É um tricoline digital, tá bom? Então, 2 vezes no tecido principal, que vai ficar do lado de fora, 2 vezes no tecido de forro, que vai ficar do lado de dentro, e 2 vezes na manta R2. Aqui para adiantar, o que que eu fiz? Coloquei o tecido principal, passei o ferro, né? Coloquei em cima da manta, passei o ferro, virei do outro lado da manta, coloquei os 2 tecidos de forro, passei o ferro também, fui na máquina e passei uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta, para segurar esses 2 tecidos. E aí, então, as 2 partes do espelho já está aqui, ó, com o tecido principal e o tecido de forro. Depois, vocês vão usar o molde ainda, ó, aqui tá espelhado, mas dá pra vocês verem direitinho, ó. Tem esse risco e tá escrito dobra do bolso. Então, a gente vai dobrar bem aonde tem essa escrita, tá? Dobrou, ficou assim. E aí, a gente vai para os materiais do bolso. Eu cortei 2 vezes no tecido. Aqui foi 1 vez no principal, 1 vez no tecido de forro. E aí, vocês vão usar algum material para estruturar esse bolso. Não precisa ser manta R2 para não ficar muitas camadas na hora de fechar a peça, tá? Pode ser, eu tô usando TNT, tá bom? Pode ser TNT, pode ser nylon dublado, pode ser feltro, pode ser manta R1, tá? O que vocês tiverem aí para poder estruturar. Desculpa, gente. Aí, então, esses são os materiais do bolso. Aí, a gente vai para as medidas. Ah, não, ainda tem aqui a segunda página, esqueci, desculpa. Tem aqui, ó, a parte da aba. A aba, o que que a gente vai fazer? Eu aqui cortei 2 vezes no tecido e 1 vez na manta, um tamanho que coubesse o desenho da aba aqui dentro, certo? Aí, o que que eu fiz aqui, ó? Manta R2, coloquei ela primeiro, aí eu venho com uma das vezes do tecido, coloco assim em cima da manta com a estampa pra cima, e o outro tecido estampa de frente com estampa. Então, ficou desse jeito. Aqui a gente coloca o molde da aba, que é esse desenho, e vai riscar de caneta, olha só. Tá vendo? E aí a gente vai usar dessa forma, a gente vai costurar e depois a gente corta o excesso. Aqui, ó, dá pra perceber que eu fiz essas 2 marcações, tá vendo? Aqui são 3 dedinhos, ó. Essa marcação é onde eu vou começar a costurar e onde eu vou terminar. Essa abertura a gente deixa para desvirar a peça, tá? A peça não, a aba. Então,
isso aqui é os materiais da aba. Aí aqui, ó, tem esse outro desenho aqui no molde, que é o tirante da alça. Que é esse aqui, que a gente vai cortar 2 vezes no tecido, uma vez na manta. Uma das vezes do tecido coloquei sobre a manta, passei uma costurinha em volta. A outra a gente coloca estampa de frente com estampa. E já deixa preparadinho para costurar, tá? Agora aqui, as partes que são por medidas. Canal do zíper tem a medida de 36 por 5. Eu cortei 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes na manta. Os 2 tecidos principais coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em volta. Aí tem a medida do fundo, é 45 por 10. O fundo é uma vez só que a gente corta de cada material. Então aqui eu cortei uma vez do tecido principal, uma vez do tecido de forro, uma vez da manta. Peguei o tecido principal, coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em toda a volta, tá? Então essa é a parte do fundo. Vamos precisar aqui de 43 centímetros de zíper. Tô usando o zíper número 5. Vou usar 2 cursores, você pode usar 1 ou 2. Vou colocar 2, que aí o zíper fica fechando aqui no meio, tá? Agora aqui, ó, a parte da alça. Eu tenho aqui 1,30 m de alça chique. Tô usando a alça de 30 milímetros, né? 3 centímetros de largura, ó. Então, 1,30 m. De ferragem, a gente vai precisar de um regulador, que é esse daqui, e um quadro, pode ser quadro ou pode ser meia argola, os dois vai dar certo, tá? Que é esse daqui. A medida das ferragens tem que ser a mesma da alça, largura, tá? Então, se a alça é de 30 milímetros, as ferragens têm que ser de 30 milímetros, tá bom? Aí aqui, a gente vai precisar desses tirantes. Os 2 menorzinhos são os puxadores. Eu vou abrir aqui pra me medir. É o quadrado, viu, gente? Tamanho 7 por 7. Dobrei ao meio, passei o ferro, abri, dobrei as 2 pontinhas, encontrando aqui no meio, passei o ferro novamente e dobrei mais uma vez. Então, a gente vai precisar de 2 nessa medida, que são os puxadores. E aí tem esse aqui maior, que é onde a gente vai colocar o quadro ou a meia argola, que vocês forem usar. Esse daqui tem a medida de 12 centímetros por 9. 12 por 9. Aqui tem 12, então eu vou dobrar assim, ó. Dobrou assim, passa o ferro, abre, dobra as 2 pontinhas, encontrando, passa o ferro novamente, dobrou mais uma vez. Então aí a gente tem, esse aqui precisa, é um só, tá? E a gente vai precisar, para fazer o acabamento da nossa peça, de viés. Eu vou usar o viés Boneon, que é este daqui, ó. Deixa a câmera focar. Chegou no site, tá, gente? Tem o kit de viés Boneon lá. 1,5 m dá pra gente fazer o acabamento interno da nossa peça, tá bom? Então é isso que nós vamos precisar de materiais. Temos os kits de materiais no site. Esse aqui, ó, é pra fazer igualzinho que eu vou fazer aqui no vídeo, tá? Vai o tecido principal, tecido de forro, a manta, a alça, o zíper, o viés, ferragens, os cursores e as 2 páginas do molde impresso tamanho real. A única coisa que não vai aqui nesse kit é o botãozinho que a gente vai precisar para colocar aqui na aba, ó. Então, o botão vocês precisam comprar a parte. Ou o botão de imã, se você tiver balancinho para colocar desse modelo igual o meu, ou o botão tic-tac, que é aquele de plástico, tá? Tem esse aqui, então, kit de materiais para fazer igual que eu vou fazer aqui no vídeo. Tem esse que é igual a bolsa que eu mostrei pra vocês no início, que é esse tecido da coleção África, que ficou maravilhoso, eu amei, tá? Então tem esse também. Mesma quantidade de materiais, só muda a cor, que eles vão todos combinando. Aí tem aqui, ó, essa terceira opção. Olha que lindo, gente, eu amo essa combinação. Tá super em alta, né? Peças marrom, vários tons de marrom, terrosos, né? Então, olha só que lindo. É um xadrez, também em tricoline digital, todo combinando aqui do marrom, tá bom? Vai com o molde também. Então, tem essas 3 opções femininas e tem essa... Feminina modo de dizer, viu, gente? Porque essa estampa da coleção África dá pra homem. Super dá. Aí depende do gosto, né? Aí eu montei essa opção aqui, ó, porque essa peça que a gente vai fazer, ela é unissex, tá? Então, montei essa opção verde musgo para quem quiser fazer masculino. Todas as combinações são verde musgo. Eu coloquei aqui o tecido linho, verde musgo, e o xadrez verde eucalipto, que dá para vocês escolherem qualquer um deles para fazer de principal. Um vai ser tecido principal e um vai ser forro.
A proposta inicial, quando eu fui montar esse kit, eu pensei no linho, fazer o linho principal e todos aqui, o zíper, tudo combinando com o linho, tudo verde musgo. Mas nada impede de usar esse xadrez também, que vai ficar super legal, tá? Então tem essa opção masculina também. Como é que faz para comprar? Você vai acessar o site www.alinerogerio.com.br. O link do site está aqui na descrição do vídeo. E o cupom de desconto que eu vou deixar para vocês é a palavra -5. O 5 é número, não é por escrito. É tudo juntinho, com letra minúscula, tá? Eu vou deixar escritinho aqui na tela também. -5 é o cupom de desconto para vocês terem desconto na hora de comprar lá no site, tá bom? Então, vamos começar a costurar. Então, eu vou começar a costurar aqui, ó, os 3 tirantes, né? Os 2 puxadores e esse tirante aqui. Uma costurinha na lateral de cá e uma de cá. Isso eu vou fazer nos 3. Então, aqui, ó, costurei os 3. Primeiro eu vou pegar esse maior aqui, ó, e já vou colocar o quadro aqui, ó. Então, passo ele no quadro, junto aqui as 2 pontinhas. Vou passar uma costura aqui e também vou passar uma costura bem rente aqui a ferragem, pra ela ficar presa, tá? Então, vou deixar ele aqui do ladinho. E esses 2 puxadores também vou dobrar, junto aqui as 2 pontinhas e passo a costura, pra já deixar no jeito de colocar na peça. Então, ó, costurei e vou deixar eles aqui reservado do ladinho, daqui a pouco a gente vai usar. Agora eu vou pegar aqui a aba, né, que já tá aqui com o desenho, vou começar a costura em cima do risco de caneta, vou passar em toda a volta, deixando então aqui aquela aberturinha de 3 dedos para poder desvirar. Diminuição do comprimento do ponto. Pessoal, essa máquina aqui que eu tô usando é a Jack A5E. Uma ótima máquina, tá? Quem estiver precisando comprar máquina, fazer um orçamento, procure pelo Maurício Armindo da Costura e Bordados Limeira. O contato dele tá aqui na descrição do vídeo, é o meu parceiro de máquinas. Comprando lá, ou pelo site, ou pelo WhatsApp, fala que foi indicação da Aline Rogério, que vocês viram no meu vídeo, para vocês ganharem 5 projetos de aulas pagas. Aí avisa que é a minha indicação, que eles vão passar o meu contato para vocês, tá? Pode ser qualquer compra de qualquer máquina industrial, doméstica, bordadeira, tá bom? Tem vários modelos lá e é uma empresa aí bacana que a gente já tá há 5 anos em parceria e eu confio bastante, porque eles são muito sérios, tá? Aqui, ó, passei a costura em toda a volta. Agora eu vou cortar esse excesso aqui, tá bom? Aqui onde eu deixei a abertura, eu vou deixar sem cortar. Eu não vou cortar. Eu vou passar aqui a tesoura em toda a volta e aí vocês vão conseguir entender. Que aí fica mais fácil para fazer o acabamento quando a gente desvirar, tá? Eu sempre gosto de deixar essa beiradinha. Então, olha só. Tá vendo? Aqui onde não tem costura, eu não cortei o excesso de tecido, tá bom? Eu vou cortar só o excesso da manta. Aí, então, aqui eu separo o tecido da manta. Ó. Ficou assim. Aí, aqui agora eu posso virar pro lado direito. Então, aqui, ó, virei pro lado direito, vou no ferro de passar o ferro, e aqui onde ficou o tecidinho e a abertura, eu coloco esse tecidinho assim, ó, pra dentro, bem retinho e alinhado, e passo o ferro pra poder a gente fazer esse acabamento aqui. Passei o ferro, e agora eu vou passar uma costurinha na beiradinha em toda a volta, aqui e aqui na parte reta também, e daqui a pouco a gente vai posicionar. Então, olha só, aba prontinha, vou reservar, deixar aqui do lado. E agora a gente vai aqui fazer a parte do bolso. Vou pegar aqui, então, os 2 tecidos do bolso e o TNT. Aí vocês pegam o estruturador que for usar. Vou colocar o tecido principal sobre o TNT, desse jeito. E aqui eu vou colocar o forro, estampa de frente com estampa. Na parte reta eu vou passar uma costura com um pé de máquina. Passei essa costura, pego aqui o forro e vou colocar ele pra trás. Aqui a gente coloca bem retinho, ó. Olha só. Pra não ficar aparecendo o tecido do forro aqui na frente, tá? Aí agora eu vou passar uma costura de meio pé de máquina aqui. Então, ficou assim.
Vou pegar uma das partes do espelho da nossa peça e vou aqui, ó, encaixar, alinhar bem certinho a parte redondinha do bolso, tá? Vou pegar aqui alguns prendedores pra poder ficar bem certinho o bolso, tá, gente? Então, vou colocar aqui, pode ser prendedor ou alfinete, esses prendedores eu tenho à venda no meu site, tá? Colocou o prendedor, eu vou passar uma costura bem na beiradinha do bolso pra fixar ele aqui. Então, olha só, bolso colocado e agora nós vamos colocar a aba. Aqui, ó, você vai ver o rumo, mais ou menos, que você quer colocar. Eu vou passar a medida que eu tô usando aqui, mas se você quiser colocar mais pra cima ou mais pra baixo, na hora que você for fazer a peça, cada um tem um gosto, né, gente? Mas eu vou passar aqui a medida que eu vou usar, tá? Então, a gente vai contar aqui, ó, da parte superior, aqui em cima, pra baixo, eu vou medir 8 centímetros, tá? Aí eu vou riscar aqui, ó, tô usando esse giz que apaga com o calor do ferro, só pra poder ficar bem retinho aqui. Como que a gente vai posicionar essa aba? Primeiro, eu vou colocar ela assim, ó, nessa posição, bem em cima da marcação que eu fiz, tá? Ela pra cima. E vou passar a costura aqui, pode ser uma costura de meio pé de máquina, ó. Vou costurar ela assim. E aí, pronto, aí ela vai fechar aqui, olha só. Eu gosto de fazer desse jeito que a aba fica assim, ó, acho que fica mais bonitinho, tá? E aí depois, no final, a gente vai colocar um botãozinho, se você quiser colocar agora, parar e colocar o botão agora, pode. Eu vou colocar quando a peça estiver pronta. Então, a parte da frente tá pronta, ela vai ficar desse jeito. Agora, a gente vai pra parte de trás, aqui, ó, da nossa peça, tá? Essa é a outra parte do espelho. Deixa do ladinho aqui. Vou pegar aqui, ó, o tirante da alça, que é esse aqui. E vou pegar a minha alça. A pontinha da alça eu vou colocar bem centralizado aqui na parte onde esse tirante é mais estreito, ó. Tem uma parte que é mais larga e uma parte mais estreita, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, bem centralizado. E vou passar uma costura aqui só na beiradinha da alça pra segurar ela. Então, passou a costura, aí agora eu venho com esse outro tecido, coloco estampa de frente com estampa. Vou colocar aqui os prendedorzinhos. E aí, eu vou passar uma costura com um pé de máquina, aqui, aqui e aqui. Aqui embaixo a gente não costura, que é por isso que a gente vai desvirar, tá? Então, olha só, costurei, agora a gente vai virar isso aqui, ó, vai virar tudo pro lado direito. Então, olha só como ficou, gente. Aí eu vou passar uma costura bem na beiradinha, aqui, aqui, aqui e aqui na parte reta. Pode passar uma costura também pra segurar esse tecido, tá? Então, gente, ficou desse jeito. Aqui na parte reta, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar, juntando pontinha com pontinha, e aqui no meio eu vou fazer um pique bem pititico, tá? Aí eu vou pegar aqui o espelho, ó, e aqui em cima, como é que a gente sabe? Porque o modelo da bolsa é mais estreito em cima e embaixo vai ficando um pouco mais largo. Então, aqui onde é mais estreito, eu vou dobrar, colocar curvinha com curvinha, bem certinho. E aqui eu vou fazer um pique também pra marcar o meio, tá? E aí aqui, ó, vou colocar o pique do tirante da alça com o pique que eu fiz aqui, nessa posição, ó. E vou passar uma costura.
preso aqui. Essa alça, gente, depois eu vou enrolar ela aqui e colocar uma fita adesiva, tá? Fica mais fácil na hora de costurar. Aí aqui agora eu vou pegar aquele tirante onde eu costurei o quadro, ou meia argola. E a gente vai colocar aqui embaixo, tá? Bem na curvinha, coloca assim e vou passar uma costura aqui na beiradinha. Passou a costura, ó, tá preso. O regulador eu vou colocar quando a peça estiver pronta, tá? Aqui, gente, vou dar uma paradinha no vídeo que eu vou enrolar essa alça toda aqui no meio, ó, desse jeito assim, ó. E vou ali pegar uma fita adesiva, pra colar aqui, pra deixar ela bem certinha, pra gente poder fechar a peça sem a alça ficar atrapalhando, tá? Então, olha só, ficou desse jeito, tá? Vou deixar assim e vou colocar aqui no cantinho. E agora a gente vai pegar as coisas do canal do zíper. Vou pegar o zíper principal e forro, que agora a gente vai costurar o fole, tá? Então, a gente vai fazer o canal do zíper, juntar com o fundo e aí a gente forma o fole. Vou colocar dentinho do zíper de frente aqui pro tecido principal do canal do zíper e passo uma costura aqui pra segurar, que é a primeira costura de segurança, tá? Agora eu vou colocar o calcador de zíper. Vou pegar aqui o tecido do forro, colocar a estampa de frente com estampa e passo a costura aqui novamente onde tá o zíper. Passou a costura, eu vou abrir aqui, ó, coloco o forro pra trás e passo uma costurinha aqui, ó, abaixo do zíper rebatendo. Costurei, agora a gente vai pra outra parte fazer a mesma coisa, ó. Dentinho do zíper de frente, outra parte do canal do zíper, bem alinhadinho o material aqui, ó, passa uma costura de segurança. Passou essa costura, vou pegar o forro, coloco a estampa de frente com estampa, passo outra costura. Olha, molhou aqui. Minha garrafinha de água, soltou água bem em cima. Vou abrir, olha só, o canal do zíper. E aqui, então, vou passar a costurinha desse lado, rebatendo também. Pronto. Gente, eu vou mostrar de pertinho, ó, quando eu falo rebater costurinha, ó, tá vendo essa costurinha aqui, ó? Aqui e aqui. Então, é essa costura que a gente faz. E aqui na parte do forro também, ó, tá vendo? Que ela aparece aqui. Então, é isso, tá? Agora, a gente vai colocar o cursor. Como eu quero colocar 2 cursores pra ficar fechando aqui no meio, então, deixei uma pontinha sobrando de cada lado. A medida do zíper que eu passei pra vocês já é com essa sobra, tá? Então, um cursor eu coloco do lado de cá, deixo paradinho aqui no meio, e o outro eu coloco do lado de cá e para aqui no meio também. Então, olha só, deixo paradinho. Ai, ficou tão bonitinho, gente. Coloquei esse cursor bege. Essa cor eu nunca tinha pegado pra vender e ficou tão legal. Tem no site, tá? Cursores coloridos, assim, ó, pacotinho com 10. Eu acho que tem 12 cores diferentes. Aí chegou esse bege, chegou também marrom, que são cores que eu não tinha antes, tá? Aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu não gosto que o forro fica solto, assim, na hora de fazer o fole. Então, eu vou passar uma costurinha aqui, ó, bem na beiradinha. Aqui, só pra segurar esse forro na parte da manta, tá? Passei a costura, ficou preso. Aqui tem uma beiradinha, depois eu vou cortar. Agora a gente vai pegar aqueles 2 puxadorzinhos que nós fizemos no início, tá aqui, ó. E a gente vai
costurar ele bem aqui, ó. Coloco assim, ó. Aqui tá a pontinha, ó, tá? Coloco bem em cima do dentinho do zíper, bem aqui no início, tá? Assim. E vou passar uma costurinha aqui na beiradinha, vai ficar desse jeito. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Aqui, gente, eu vou cortar um pouco esse excesso do zíper, mas ainda assim eu deixo uma pontinha, que é uma segurança, não corto muito rente o canal do zíper não, tá? Então, o canal do zíper está pronto, agora a gente vai pegar as partes aqui do fundo, tá? Vou pegar aqui, ó, a parte principal do fundo e aqui o canal. Vou colocar estampa, um de frente com o outro, e passo uma costura aqui. Passei essa costura, eu vou pegar o forro do fundo e vou colocar estampa de frente com estampa, aqui é onde tá, ó, o forro do canal do zíper, tá vendo? Aí ponho estampa de frente com estampa e aqui passo a costura novamente. Passou a costura, vou abrir, ó, coloco o fundo para um lado, o canal para o outro, aqui na parte do forro também. E aqui, ó, vou fazer uma costura de meio pé de máquina. Fez essa costura, antes da gente fechar esse outro lado, a gente vai pegar uma das partes do espelho. Deixa eu pegar uma alfinetinha aqui, só para fechar essa aba. Pronto. E a gente vai medir, tá? Eu sempre explico isso. Então, aqui, ó, começo pelo canal do zíper e eu vou colocar aqui, ó, beiradinha do canal do zíper com a beiradinha do espelho e vou colocar prendedor em toda a volta, como se eu já fosse costurar a peça. Então, a gente coloca bem esticadinho, sem deixar fazer nenhuma preguinha, tá? Pra gente poder medir aqui pra fechar. Então, vou colocar prendedor até chegar aqui do outro lado. Então, olha só, gente, coloquei prendedor em toda a volta. E aqui, ó, a parte do fundo, a gente vai ver a sobra, tá vendo, ó? Eu sempre faço os moldes, medidas com um pouquinho de sobra. Por quê? Eu acho mais fácil sobrar do que faltar. Se você fazer em máquina doméstica, ou a sobra vai ser bem menor ou nem sobra. Aqui, ó, a gente vai cortar o excesso, só que deixando passar 1 centímetro, tá vendo? Aqui é a pontinha do canal do zíper, e esse aqui, que é o fundo, onde eu tô segurando, a gente deixa passar 1 centímetro. Porque aqui vai uma emenda. Então, passou 1 centímetro, eu vou fazer um pique aqui com a tesoura. Então, aqui, ó, isso aqui vai ser o que eu vou cortar fora, que eu vou tirar. Mas primeiro eu vou tirar aqui o espremedor, pra poder fazer um corte bem retinho, tá? Então, aí aqui, ó, eu vou cortar onde eu fiz o pique, a marcação. Então, isso aqui foi o que eu cortei de sobra. Aí, agora a gente sabe que vai dar o tamanho certinho, então a gente pode fechar aqui o outro lado. Então, pego aqui, ó, a parte principal do fundo, vou colocar a pontinha com a pontinha aqui do canal do zíper e passo uma costura. Passei essa costura, agora eu venho aqui, ó, pego o forro do fundo, pontinha, trago aqui e passo a costura. Passei a costura, agora a gente vai virar pro lado direito e aqui eu vou rebater. Prontinho, então agora a gente formou o fole. Eu vou passar uma costura aqui, ó, na beiradinha do fundo pra segurar esse forro na manta. Outra observação, ó. Aqui, tá vendo que tem uma beiradinha passando? Eu vou tirar, tá? Então eu vou, por quê?
o fole, o canal do zíper tem que estar da mesma largura do fundo. Então, como aqui tá passando essa pontinha, eu vou vir costurando o forro e já dar aqui uma margem pra mim cortar e deixar tudo retinho, tá? Pessoal, então, ó, costurei, prontinho o fole, agora a gente precisa marcar o meio, tanto no canal do zíper, tanto aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer, ó? Vou colocar bem certinho início e final do zíper. Põe na mesa pra ficar mais fácil, ó. Passa a mão pra ficar bem esticadinho. E aí, com a tesoura, a gente vai marcar um pique bem pequenininho aqui e aqui. Quando eu falo pique, gente, não é pititico, é assim, o que você consegue enxergar. Não faz pique grande, porque senão vai estragar o material, tá? Aqui na parte do fundo também. Então, fiz o pique nos 4 cantinhos. Aí, agora a gente vai fazer nos espelhos, tá? Aqui, ó, vou dobrar, curvinha com curvinha. Um pique em cima. E embaixo. A mesma coisa eu vou fazer aqui no outro, que inclusive já até soltou a minha fita aqui. Esse aqui, onde eu pus a alça, em cima já tá marcado o pique, né? Que a gente fez o pique pra posicionar. Aí agora vai faltar só embaixo, curvinha com curvinha. Fez o pique, eu vou ter que ajeitar aqui de novo. Pronto. Agora a gente vai fechar a nossa peça, tá? Antes, gente, quero mostrar pra vocês, aqui, ó, que a gente vai usar o viés Boneon pra fechar, pra fazer o acabamento, né? E aí, ó, tem o kit no site, tá bom? São 8 cores, aqui parece que essas duas são iguais, mas não são. Uma é verde musgo, a outra é preto, tá bom? Então, são 8 cores, cada cor vai 5 metros de viés Boneon. Esse viés Boneon, ele é próprio pra fazer esse acabamento interno de bolsa, necessaire. Ele é bem maleável, nossa, é ótimo, principalmente pra fazer as curvinhas, maravilhoso. Então, tem esse kit no site, tá bom? Aproveita o cupom de desconto que eu deixei aqui no vídeo pra vocês. Tem o kit de viés Boneon, tem o kit de zíper, 24 cores de zíper, vários cursores, lá no site vocês conseguem ver a foto de todos os cursores que vai. Então tem o kit de zíper, tudo pra facilitar pra vocês, né? Porque tendo o kit, bem mais fácil, um pouquinho de cada cor. Aqui, ó, é o kit de tela vôlei, são 6 cores, vai marrom, rosa, verde, branca, azul e preta. Tá? Tela vôlei pra fazer bolsinhos, é ótimo, sempre é bom ter um pouquinho de cada cor. Tem também o kit de alça, ó, aqui vai 1 metro de cada cor, pra vocês terem um pouquinho de cada também. No site, a gente tem vários kits de retalhos, kits de tecido, caixa da felicidade com 10 cores de tricoline e poá, tem o xadrez, tem o linho, que é sempre bom ter em casa também para fazer forro ou composê. Então, eu montei vários kits para facilitar para vocês, kits econômicos, que você vai ter um pouco de cada material, né, pagando aí mais barato que se você fosse comprar separado. Então, depois vocês acessam o site, quem tiver interesse, envia para todo o Brasil, por transportadora ou por correio. Aproveita o cupom de desconto -5 para você fazer a sua compra, tá? Então, aqui, ó, vamos fechar a nossa peça. Então, eu tô aqui com o espelho e o fole. Eu vou pegar o fole, vou virar ele pro lado avesso. E aqui eu vou começar pelo canal do zíper, ó. O pique do canal do zíper eu vou colocar com o pique da parte superior do espelho, ó. Pique com pique, aqui eu vou passar uma costurinha de uns 2 centímetros só pra segurar. Pronto, passei a costura, prendeu. Aí agora a gente vai pra parte de baixo, o pique aqui do fundo com esse pique da parte de baixo. E também vou passar aqui, ó, uma costurinha de 2 centímetros pra segurar. Feito isso, aí eu posso colocar prendedor em toda a volta. Aqui assim, ó, a gente vai colocando beiradinha do fole com a beiradinha do espelho, a gente vai fazer isso em toda a volta. Ó, coloquei prendedor em toda a volta, aí eu vou passar a costura, tá? Aqui, ó, com um pé de máquina, em toda a volta a gente vai costurar. Então, olha só, gente, passei a costura, olha só, agora a gente vai colocar a outra parte, que é essa daqui. Coloco ela assim, ó, principal, aqui de frente com o principal, e aí a gente também vai fazer as costurinhas no pique, parte superior, pique com pique, passa a costurinha,
Aí vem na parte de baixo, pique com pique, costura também. E aí agora a gente vai colocar prendedor em toda a volta. E agora a gente vai passar a costura aqui, ó, com um pé de máquina. Gente, passei a costura, olha só. E agora a gente vai fazer o acabamento com viés. Antes de fazer o acabamento, você olha aqui, ó, se tiver manta, excesso, principalmente nas curvas, a gente corta o que tiver sobrando, tá? Se tiver tecido, pra poder ficar certinho pra gente colocar o viés, tá? Então isso eu vou fazer dos dois lados, ó. E aí, agora a gente vai, então, colocar o viés. Eu vou usar esse viés Boneon, né, que eu falei pra vocês. Se você quiser usar o viés de algodão, pode também. Esse viés Boneon, ele já vem o vinco no meio, bem certinho, ó. Deixa eu mostrar de pertinho. Dá pra ver o vinco aqui no meio, né? Então, a gente já vai costurar ele dobrado. Ó, primeiro dobra a pontinha. Abraça ele aqui na beiradinha, vou colocar aqui, ó. Ó, ele já vem dobrando. E coloca prendedor. Eu gosto de colocar prendedor, porque aí depois eu só venho costurando. Ó, coloquei aqui o prendedor em toda a volta. Pode colocar a largura do ponto da sua máquina. Eu vou colocar a minha aqui Aumento do comprimento do ponto. na largura mais alta que a sua máquina for. A minha vai até o 5. Se for máquina doméstica, acho que vai até o 4. Porque aqui fica um pouco grosseirinho e a gente vai fazer essa costura é só pra segurar o viés. É um acabamento, então não precisa ser um ponto tão apertadinho, tá? Então aqui, ó, já tem o prendedor em toda a volta, agora é só a gente vir... Então, olha só. Viésinho costurado, agora eu vou virar do lado de cá e vou fazer a mesma coisa desse lado. Costurei o viésinho, então, dos dois lados e agora a gente vai virar nossa peça pro lado direito pra gente colocar o regulador. Mas, primeiro aqui agora, eu vou colocar o regulador aqui na pontinha da alça, tá? Pra depois passar o ferro, colocar o botão, finalizar direitinho. Então, ó, aqui tá o nosso regulador. Vou passar a pontinha assim. Ó. Ficou desse jeito. Presta atenção, está na posição certinha, ó. Tá vendo? Puxou aqui. Ó. Aqui eu vou dar uma folga. Aqui eu pego o quadro, coloco assim, ó. Ó, assim. Ó. Tá? Aí com essa pontinha, vou vir aqui, ó. Dá pra ver o ferrinho aqui eu mexendo ele, né? Essa pontinha vai entrar aqui por baixo e sair pelo outro ladinho. Por isso que eu dei essa folga de alça aqui, ó. Então, ó, entrou por baixo, vem aqui nessa folga, vira a pontinha pra cima e sai pelo outro lado. Ficou assim, essa pontinha não pode ficar solta aqui, então o que que a gente vai fazer? Dobra a pontinha e vou trazer ela aqui, ó. E aqui eu passo a costura. Então, ó, passei duas costurinhas pra ficar bem firminho e ficou certinho. Agora eu vou no ferro, gente, vou passar o ferro pra desamassar ela, pra deixar ela bem certinha. Eu vou colocar o botão aqui, ó, e volto pra mostrar pra vocês, tá?
Pessoal, então olha só que lindinha que ela ficou. Passei o ferro, coloquei o botãozinho aqui, ó. E ficou pronta. O valor de venda que eu deixo para vocês venderem essa peça fica de 90 a 110 reais. Sempre avaliando o valor que você paga no material aí na região que você mora, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!